Olá, sou José Pereira, estou apresentando o programa Contabilidade Prática para Gestores. Nesse vídeo vou apresentar as contas patrimoniais e também o mecanismo de débito e crédito. Este vídeo é destinado a empresários, a estudantes e a demais pessoas interessadas na compreensão do mecanismo da contabilidade. Muito bem, vamos aos nossos slides, tratando do programa de contabilidade prática para gestores. Este vídeo número 2, falando do funcionamento das contas patrimoniais do débito e do crédito, portanto. No vídeo 1, falamos sobre a lógica do balanço ativo, passivo e patrimônio líquido. Nesse vídeo, vamos falar das contas patrimoniais. No vídeo 3, falaremos sobre lucro, receita, despesa e exercício social. No vídeo 4, estaremos falando sobre o funcionamento e a duração das contas de resultado. No vídeo 5, sobre o plano de contas, a base de dados contábeis e os livros, também contábeis, evidentemente. No vídeo 6, falaremos sobre os conceitos e orientações e características contábeis úteis. Vamos agrupar os temas deste vídeo em 7 tópicos principais. O primeiro tópico, tratando da equação patrimonial e o balanço patrimonial. A equação e o balanço patrimonial é uma revisão rápida, um lembrete, considerando que esses temas foram vistos no vídeo 1. Em seguida, no item 2, vamos tratar do significado e utilidade das contas, dos razonetes. Já é uma parte nova que está entrando no vídeo. Depois vamos tratar das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, os registros dessas transações. Vamos falar das partidas dobradas. No item 4, no item 5, vamos estar falando, realizando, melhor dizendo, os lançamentos das transações em razonetes. No item 6, vamos estar mostrando o balancete, que é um instrumento que antecede o balanço. E no item 7, vamos estar consolidando aqueles tópicos, aquilo que consideramos as partes mais relevantes do vídeo, para que facilite a assimilação de você que assistiu, que nos acompanhou durante essa apresentação. Vamos, então, para a equação patrimonial. A equação patrimonial já conhecida nossa, mostrando ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Num exemplo que temos utilizado, um ativo de 132.500 é igual ao passivo de 12.500, que é a dívida da empresa perante fornecedores, mais um patrimônio líquido de 120.000, que decorre do capital integralizado pelos sócios. Então, 12.000 de dívida mais 120 de patrimônio líquido corresponde ao total do ativo de 132.500. O balanço já tivemos a oportunidade de apresentar, estamos retomando para reforçar e para rememorar os conceitos que estaremos utilizando. Então, o ativo circulante de uma empresa corresponde aos bens e direitos que essa empresa tem, aquilo que já é dinheiro, portanto, caixa e bancos, aqueles valores que são recebíveis no prazo de até um ano, no caso, contas a receber e estoque de mercadoria, e os valores relativos a despesas antecipadas, despesas relativas ao exercício seguinte, que no exemplo são os seguros antecipados. O total do ativo circulante, 42.500. Em termos de ativo não circulante, neste exemplo com o qual estamos trabalhando, temos apenas o ativo imobilizado, imóveis de 40.000, instalações de 50.000, totalizando 90.000. Portanto, o ativo circulante mais o ativo não circulante, totalizando 132.500, um número bastante familiar para nós. O passivo circulante significa dívidas que a empresa tem para serem pagas no prazo de até um ano, a partir da data do balanço que está sendo apresentado, evidentemente. Então, no caso, é uma dívida com fornecedores de 12.500.
O patrimônio líquido, a parte da empresa que pertence aos proprietários, foi o capital social integralizado de 120 mil. A soma do passivo de 12.500 com o patrimônio líquido de 120 mil, 132.500, que equivale ao total do ativo. Esses números, essa equação, já estamos bastante familiarizados com ela. Vamos, então, enfatizando que o ativo representa a aplicação, representa tudo que a empresa tem, onde os seus recursos estão aplicados. O passivo e o patrimônio líquido, por outro lado, caracterizam ou identificam a proveniência dos recursos. Vamos reforçar, vamos lembrar também que o ativo significa onde os recursos da empresa estão aplicados, estão esses recursos aplicados em bens e direitos. Esses recursos normalmente são utilizados nas operações da empresa, apesar de que é possível a existência, a ocorrência de ativos que não são utilizados na operação da empresa. Esses ativos devem ter características de gerar benefícios econômicos no presente ou no futuro. E também, do ponto de vista da gestão da empresa, essa empresa ou a empresa deverá buscar a maior produtividade possível com o uso dos ativos. Ativos ociosos significa desperdício de recursos e não pode ser tolerado dentro de uma gestão eficiente. O passivo, por outro lado, representa os recursos provenientes de credores. Esses recursos são constituídos a partir de dívidas junto a bancos e a fornecedores, por exemplo. Estamos rememorando o patrimônio líquido também, eles são os recursos provenientes dos sócios, e os recursos provenientes dos sócios são constituídos do capital integralizado pelos sócios, mais o lucro retido na própria empresa, que não foi distribuído aos sócios. Então, essa revisão rápida para que a gente possa ir assimilando. Nesta tabela, estamos mostrando a planilha que utilizamos no primeiro vídeo, a última coluna caracterizando o saldo de cada uma das contas. Neste vídeo estaremos vendo, não mais utilizando planilha, que tem as suas vantagens, a planilha facilita a visualização, mas estaremos vendo um processo mais completo, que são o uso das contas. Então, vamos para o próximo exemplo, em que temos uma pequena tabela, uma planilha, mostrando um exemplo de uma conta. Então, vamos discutir neste item 2 o significado das contas. Então, uma conta ela precisa ser identificada, ter o seu nome. Neste exemplo, temos a conta de estoque. Em seguida, nós temos na linha seguinte, identificando as colunas, uma coluna com a data, outra com histórico, outra coluna para os valores relativos às entradas, no caso de mercadorias, no caso dessa conta, entradas de mercadorias, a coluna seguinte, as saídas, e a última coluna caracterizando os saldos. Portanto, vamos ver a primeira linha aí que integra a conta, é o saldo inicial, no caso, é zero, porque a empresa é nova, estamos iniciando as atividades. Em 2 de novembro, a empresa comprou 10 mil em mercadorias, então o saldo vai ser 10 mil. No dia 3 de novembro, a empresa fez uma nova compra de mercadoria no valor de 25. Então, a empresa tinha 10 mil de saldo, com mais uma nova compra, novas entradas de 25, o saldo passa para 35. Ocorreu no dia 20 de novembro uma saída, uma venda de 10 mil de mercadoria. Portanto, tinha 35, saiu 10, ficou 25 em mercadoria. Percebe-se, portanto, que o conceito é bastante simples e intuitivo, a entrada e a saída e o saldo relativo a uma determinada conta, que no exemplo aqui é uma conta de mercadorias. Vamos avançar, estamos retomando o mesmo exemplo, a mesma tabela, e vamos ilustrar agora com uma conta que a gente chama de T, o razonete ou razão. Essa conta, ela
ela resume, ela simplifica ou exemplifica, vamos dizer, uma conta no seu sentido mais completo, mas é um recurso que se usa do ponto de vista didático para mostrar o funcionamento das contas em contabilidade. Então, percebe-se que do lado esquerdo são lançados os débitos, né? Como se trata de uma conta do ativo, as entradas são sempre debitadas. Então, notamos na tabela que entradas de mercadoria 10 mais 25, e notamos aqui no T também entrada de 10 mais 25, portanto, totalizando 35 as entradas no período considerado. Em seguida, temos o lado do crédito, né? O crédito representa as saídas, quando se trata de conta do ativo. Então, saiu 10 relativo a uma venda, ou seja, estamos identificando na conta em T exatamente as transações que estão registradas na tabela que caracteriza a conta. Então, total de saídas foi 10 e o saldo representando 25. Parece bastante simples este processo, é questão da gente ir se familiarizando e praticando e raciocinando dentro desta lógica. Vamos avançar, vamos tecer algumas considerações relevantes sobre a utilidade das contas. Então, um primeiro ponto a destacar é que a contabilidade registra suas transações que afetam os componentes do patrimônio. Já falamos isso no vídeo anterior e estamos reforçando. O registro das transações são organizados em contas, né? E cada conta ela agrupa transações que sejam de uma mesma natureza. O gestor dentro de uma empresa ele precisa de informação específica e precisa no sentido de caracterizar a movimentação de uma determinada conta. Então, o saldo de uma conta no Banco do Brasil, para citar um exemplo, ele deve refletir todas as movimentações desta conta. Por exemplo, os depósitos que a empresa efetuou na conta corrente no Banco do Brasil, a utilização de os pagamentos realizados, emissão de cheque ou outro tipo de formato de pagamento, os encargos cobrados pelo banco, eventualmente, os lançamentos feitos pelo banco, enfim, toda a movimentação que ocorrer numa determinada conta, a contabilidade, a conta dentro da empresa, a contabilidade deverá refletir essas movimentações para que seja possível ao gestor saber em cada momento exatamente qual é o saldo que a empresa tem relativo aos valores, o saldo dela no Banco do Brasil, no exemplo, né? Então, isso é importante desde já se deixar claro que a contabilidade possibilita o acompanhamento de cada uma das contas, das transações feitas, das transações realizadas. Então, a contabilidade, trabalhada de forma tempestiva, ela cumpre o papel de evitar que sejam feitos controles paralelos, ficar se lançando em fichinhas, movimentações do banco, coisa desse tipo. A contabilidade ela dá conta ela dá resposta, vamos dizer assim, para essas necessidades. Cada empresa segue seu plano de contas. O plano de contas ele tem um papel, ele representa o elenco de contas a ser utilizada pela empresa. No balanço patrimonial, quando a empresa divulga o seu balanço patrimonial e a sua demonstração de resultado, são mostrados os valores relativos às contas patrimoniais, por exemplo, de forma totalizada. Então, apresenta o valor do estoque tanto. Evidentemente que a empresa não vai precisar divulgar para terceiros de que é composto o estoque, cada um dos itens, a quantidade de itens existentes. É uma informação que ela tem dentro do seu ambiente próprio para que ela possa estar gerindo, tomando as decisões necessárias. Da mesma forma, a demonstração de resultado, totalizando os valores de receita e de despesa num determinado período.
Então, vamos avançar com a exemplificação de algumas contas. De certo modo, essas contas, essas rubricas, esses títulos já são conhecidos para você que acompanhou nosso primeiro vídeo, mas precisamos resgatá-los para que possamos dar continuidade usando outro processo de registro. Então, temos a conta de caixa, contas a receber de clientes, estoque de mercadorias, seguros antecipados, imóveis que a empresa tenha, instalações, fornecedores, capital social, são algumas das contas que iremos utilizar nesse processo, nessa fase, neste vídeo. Então, vamos ainda falando da utilidade das contas, amarrando aqui alguns conceitos. Podemos dizer que as contas agrupam registro de transações similares, né? No balanço e na DRE são mostrados em totalizadores, conforme tivemos a oportunidade de mencionar no slide anterior. Os valores, esse registro, eles constituem a base de dados contábeis da empresa, e na empresa é possível se obter o detalhamento de cada uma das contas, enquanto na divulgação externa se trabalha normalmente com os totalizadores. Uma conta, as contas do balanço patrimonial, elas mostram o saldo da empresa num determinado momento. Por exemplo, o saldo de caixa mostra quanto a empresa tinha no caixa naquela data, por exemplo. As contas da demonstração do resultado, elas mostram os valores acumulados em um período, ou seja, as receitas e as despesas, por exemplo, acumuladas durante um determinado período. Então, vamos ainda falando das contas, as contas envolvendo, portanto, o conceito de débito e de crédito. Então, na movimentação das contas, o débito e crédito estará presente para que se possa fazer o devido acompanhamento. Então, as transações realizadas por uma empresa, elas implicam em receber coisa e entregar coisa numa perspectiva da contabilidade. É como se cada conta representasse uma pessoa, se a conta tivesse uma personalidade. Então, se debita aquele que recebe. Então, a conta de caixa, ela recebeu um valor, ela é devedora. E, portanto, sempre que você tiver um devedor, terá que haver um credor. Caso contrário, não fará sentido. É aquilo que nós chamamos as partidas dobradas, que já tivemos a oportunidade de mencionar no vídeo anterior. E nesse vídeo vamos tratar também desse assunto. Então, se debita aquele que recebe, ele é o devedor, e se credita aquele que fornece, ele é o credor. Então, o débito, o direito de alguém registrado na contabilidade, o direito de um fornecedor, ele é caracterizado pelo crédito e a obrigação pelo débito. A diminuição do direito é um débito e a diminuição da obrigação é um crédito. Dizemos também que os fatos administrativos são os que se originam das transações realizadas pela empresa e, portanto, eles precisam ser registrados na contabilidade. Vamos evoluir, apresentando agora uma conta. Já tivemos a oportunidade de mostrar, de exemplificar, de apresentar uma conta, agora vamos utilizá-la. São as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, temos, portanto, a conta sempre vai ser caracterizada com o nome, com a sua identificação. Em seguida, temos o lado esquerdo da conta, onde ocorrerão os lançamentos a débitos, o lado direito da conta, onde ocorrerão os lançamentos a crédito. E o saldo vai ser apurado conforme a natureza da conta. Então, temos, portanto, aqui o exemplo conceitual da conta, do lado esquerdo, e do lado direito temos a exemplificação com a conta de caixa. Então, a conta de caixa, temos lançamentos a débito, tudo que entra é débito. Então, teve o valor de 80 mil, que foi o valor integralizado pelos sócios, né? Cada um dos sócios colocou 40 mil, cada um dos dois sócios. Em seguida, teve mais 5 mil que a empresa recebeu
em decorrência de uma venda que ela tinha feito a prazo e recebeu parte do valor dessa venda. Então, a empresa recebeu 85 mil. Então, a soma dos débitos de 85 mil quer dizer que entrou o valor de 85 mil dentro da empresa, né? Os créditos, por sua vez, estão expressos do lado direito da conta. Então, temos 50 mil de crédito que foi saída, a empresa tirou esse dinheiro para comprar instalações, depois tirou mais 10 mil para comprar estoque, mercadorias, depois tirou 12 mil para pagar uma apólice de seguro, depois tirou 12.500 para pagar parte de uma compra que ela tinha feito a prazo. Então, a empresa efetuou pagamentos, ou seja, saiu de dinheiro 84.500. Repetindo, todas as contas do ativo elas são devedoras porque caracteriza o que entrou. Não pode sair alguma coisa que não tenha entrado. Então, a soma dos débitos precisa ser maior, né, do que a soma dos créditos, aqui no exemplo, até esse estágio das transações realizadas. Entrou 85, saiu 84.500, portanto, o saldo é de 500. Parece também intuitivo e não há grande dificuldade, grande complexidade para a compreensão desse exemplo. Vamos evoluir, saldo de 500. Temos o exemplo ainda do lado esquerdo com os conceitos e do lado direito vamos exemplificar com uma conta do passivo. Então, uma conta de fornecedor, porque o passivo caracteriza o quê? Obrigação da empresa. No caso do passivo, primeiro ocorre o crédito, né? Porque o passivo ele fornece, ele é credor. Então, a, a empresa comprou 25 de mercadoria a prazo, então mostra 25, uma conta credora que é o direito do fornecedor perante a empresa. Então, a soma é 25, que foi uma única transação. Do lado dos débitos, temos 12.500, que foi um pagamento feito relativo à parte dessa compra. Então, a soma dos créditos, 12.500. E, finalmente, o saldo da conta, 12.500, que corresponde, né, à dívida total inicial de 25 mil, menos a parte paga de 12.500. Então, também parece relativamente tranquilo. Vamos evoluir. Temos os exemplos das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, as contas do ativo, só reforçando, exemplificando, elas têm sempre saldo devedores. Pegamos dois exemplos. A conta caixa com saldo devedor de 500, já explicado no slide anterior. E, em seguida, temos a conta de estoque com saldo de 25 mil, que corresponde ao valor das mercadorias que estão em estoque dentro da empresa, avaliadas pelo seu preço de custo, pelo seu custo de aquisição. Depois temos o exemplo de uma conta do passivo, que é a conta de fornecedores, também já explicada. Saldo credor de 12.500. Temos a conta de capital, que é uma conta do patrimônio líquido, também uma conta com saldo credor, ou seja, o capital social subscrito e integralizado pelos sócios de 120 mil. Então, esses exemplos parecem bastante amigáveis para que você possa acompanhar a lógica do débito e do crédito. Então, temos mais uma tabela, um objetivo de ilustrar. Então, temos na primeira coluna, do lado esquerdo, as contas ativo, passivo e patrimônio líquido. Na segunda coluna, a natureza das contas, devedoras ou credoras. Na terceira coluna, o débito e o impacto de um lançamento a débito. Na última coluna, o crédito e o impacto do lançamento a crédito. Então, retomando aqui, então, o ativo é uma conta de natureza devedora, um lançamento a débito aumenta, né, o valor da conta, e um lançamento a crédito diminui. Por sua vez, as contas do passivo e do patrimônio líquido são contas credoras.
um lançamento a débito numa conta credora, ela diminui, e o lançamento a crédito aumenta. Então, essa lógica vai nos ajudar na compreensão dos lançamentos que iremos fazer ao longo deste vídeo. Vamos, então, falar agora das partidas dobradas. Já temos mencionado as partidas dobradas e vamos reforçar esse conceito. Vamos supor um caso de uma compra de mercadoria, né? Uma compra à vista. Numa compra à vista, o que acontece? Entra mercadoria no estoque e sai dinheiro do caixa. Então, a partida dobrada, ela caracteriza esse efeito dual. Há sempre um efeito duplo. Você compra mercadoria, mexe, ou seja, afeta o estoque pela entrada de mercadoria e afeta o caixa pela saída de dinheiro, quando a compra é efetuada à vista. Caso a compra ocorra, seja uma compra a prazo, então entra a mercadoria no estoque, afeta o estoque e gera uma dívida com o fornecedor. Note que, no caso, não envolve caixa. Envolve o quê? A geração de uma dívida perante o fornecedor em função de uma compra que foi realizada e que ainda não foi pago, o pagamento não ocorreu. Então, vamos ainda comentando as partidas dobradas, né, reforçando que cada transação, cada evento gera débito em uma ou mais contas e crédito em uma ou mais contas. Já comentamos que não existe devedor se não houver credor. E não existe credor se não houver devedor, evidentemente. A soma dos débitos vai ser sempre igual à soma dos créditos para que a equação se mantenha e a contabilidade represente de forma adequada a sua lógica de débito e crédito. Então, vamos iniciar retomando, mostrando os lançamentos, transações realizadas num determinado período, num determinado mês. Nós vamos registrar essas transações nos razonetes, nas contas em forma de T. Então, a transação 1, o sócio define o capital social, em seguida o sócio assina o contrato social, no item 3, os sócios integralizam o capital, no item 4, a empresa realiza a compra de instalações, no item 5, ou na transação 5, a empresa compra mercadoria pagando à vista. Na transação 6, a empresa compra mercadoria a prazo. Na transação 7, ela contrata seguros de roubo e incêndio para proteção dos seus ativos. No item 8, ela vende mercadoria a prazo. No item 9, ela recebe parte do valor da mercadoria que ela vendeu a prazo. E no item 10, ela paga parte da mercadoria que ela comprou a prazo. Então, temos aí várias transações que serão objeto dos lançamentos para fim de exemplificação e para que a gente possa estar compreendendo de uma forma mais segura os procedimentos e a mecânica da contabilidade. Ainda nos lançamentos das transações, é importante sempre destacar que existem algumas condições, alguns elementos que chamamos de essenciais para os lançamentos da contabilidade. Primeiro é a data de ocorrência, né? A contabilidade é algo organizado, ela precisa caracterizar quando que determinado fato aconteceu para que ela possa identificar a data disso. Ela pode gerar, ela gera um livro chamado diário, que tem a ordem cronológica do registro dos acontecimentos, né? O histórico é a caracterização da operação, a caracterização da transação, da ocorrência, para que seja compreensível, numa análise, numa consulta aos livros, saber exatamente que tipo de operação que ocorreu. O terceiro item é o valor, também um ponto muito importante, que se trata do valor da transação. Então, em termos de contabilidade e registro, se trabalha normalmente com um valor que representa um determinado bem. O balanço, quando ele é publicado, ele não mostra tantas unidades de determinado produto, ele mostra o valor do estoque de produtos que a empresa mantém.
a conta credora ou as contas credoras, a conta devedora ou as contas devedoras. Então, são os 5 elementos essenciais. Retomando, a data da ocorrência, o histórico, o valor da transação, as contas devedoras e as contas credoras. Então, esses são os elementos essenciais. A partir desses elementos, são feitos os registros segundo todo o rigor contábil necessário. Então, vamos começar com o evento, com a ocorrência a ocorrência número 1, que foi uma reunião entre os sócios no dia 27 de outubro, em que os sócios definiram o capital social de 120 mil. O sócio Pedro e o sócio Manuel definiram que cada um deles entrará com 40 mil, e o sócio Joaquim entrará com um imóvel no valor de 40 mil, avaliado em 40 mil. Então, que lançamento vai ser feito aqui nessa transação? Ora, não há nada a registrar, porque é apenas uma conversa entre os sócios em que eles definiram determinadas condições que serão seguidas quando eles constituírem a empresa. Então, a contabilidade não registra qualquer evento, é preciso que esse evento tenha um caráter formal e que ele afete, evidentemente, o patrimônio, os elementos patrimoniais da empresa. Vamos para a transação 2. Então, no dia 2, a transação 2, ou melhor, no dia 30 de outubro do ano X0, né, que é o primeiro ano, ponto de partida. Os sócios assinam o contrato social com capital de 120 mil. Cada sócio participará com 40 mil. Então, percebemos que a assinatura do contrato social representa a constituição da empresa, assume um caráter formal, e o contrato social definiu que o capital da empresa é 120 mil. Portanto, o primeiro lançamento vai ser debitar uma conta de capital a integralizar no valor de 120 mil e creditar uma conta de capital social no valor de 120 mil. Então, observamos que o débito nessa conta de capital integralizar, ela se assemelha a uma conta de ativo em que isso representa um direito da empresa, né? No caso, perante a própria empresa, perante os seus sócios, 120 mil. Então, esse lançamento inicial ele tem essa particularidade. É um direito que a empresa tem perante os seus sócios. Por outro lado, do lado do patrimônio líquido, o capital também é 120 mil, que representa o capital subscrito pelos sócios. Se analisarmos em termos do que representa a empresa nesse momento, nessa pequena tabela que colocamos, o patrimônio líquido da empresa ele é constituído de quê? Ele pode ser constituído, por exemplo, do capital integralizado pelos sócios, mais os resultados, lucro ou prejuízo gerados pela empresa. Como a empresa não tem atividade nenhuma até esse estágio, então o patrimônio líquido da empresa está sendo composto pelo capital social de 120 mil, menos o capital integralizado de 120 mil. Portanto, o capital integralizado é zero. Então, se usa a conta de capital a integralizar como uma conta redutora dentro do patrimônio líquido para que ela possa prestar essa informação sobre o capital integralizado efetivamente pelos sócios. Essa conta tem essa particularidade, as demais eu creio que sejam muito mais simples de serem entendidas, vamos dizer assim. Então, vamos para a ocorrência no dia 3, a ocorrência número 3, melhor dizendo, no dia 31 de outubro. Os 3 sócios integralizaram o capital. Pedro e Manuel depositaram o dinheiro no banco, estamos chamando de banco seguro, e Joaquim entregou o imóvel para a empresa. Então, qual é o novo ativo da empresa? Então, entrou no caixa 80 mil, né? O caixa é uma conta do ativo, portanto, é uma conta devedora. Ele recebeu 80 mil, então está sendo debitado por 80 mil, 40 de cada um dos sócios. Na conta de imóveis, entrou o imóvel entregue pelo sócio Joaquim, então, mais 40. Então, entrou a soma dos débitos, 80 no caixa, com mais 40 de imóvel, 120. 120 é o valor que está sendo
creditado na conta de capital a integralizar. Então, os sócios estavam devendo 120 mil, observa aí na conta de capital integralizado do lado do débito, do lado direito, e agora eles estão cumprindo essa obrigação, integralizando o capital de 120 mil. Então, vamos evoluir com os próximos lançamentos. A transação 4 é uma transação ocorrida no dia 1º de novembro, né, ainda do mesmo ano. A empresa compra instalações no valor de 50 mil, pagando à vista. Então, a compra de instalações pagando à vista representa o quê? Representa que saiu dinheiro do caixa. Se saiu dinheiro do caixa, você credita o caixa. E entrou instalações, portanto, vai ser debitado instalações. Então, a conta de instalações é como se existisse uma pessoa chamada instalações. Essa pessoa está recebendo esses ativos de instalações e, na medida que ela está recebendo, ela está sendo debitada por isso. Ela responde por esse valor de 50 mil, vamos dizer assim. Então, a transação representou que uma saída de dinheiro do caixa de 50 mil e entrada de um bem também no valor de 50 mil. Se credita a saída, no caso do ativo caixa, e se debita quem recebeu, que foi a conta de instalações. Vamos para a transação, a ocorrência número 5, no dia 2 de novembro, a empresa compra mercadoria no valor de 10 mil pagando à vista. Então, a compra de 10 mil pagando à vista, qual vai ser o impacto? Ora, se comprou mercadoria, nós estamos seguros de que haverá impacto em 2 pontos. Primeiro, no caixa, porque vai sair dinheiro, e segundo, mercadoria no estoque, porque vai ocorrer a entrada de mercadoria. Então, observamos nos T's, a transação 5, vamos nos T's, débito do estoque, porque entrou 10 mil de mercadoria, e crédito na caixa e bancos pelo valor de 10 mil. Cabe destacar que as contas de caixa e de banco são contas que funcionam separadamente na contabilidade. Aqui nós juntamos caixa e banco numa conta única para facilitar a exposição, para que fique mais simples a visualização. Senão seria um pouco mais complicado e entendemos que, nesse momento, trabalhar com as duas juntas facilita o processo. Então, é isso daqui. Então, vamos para a transação, ocorrência número 6, no dia 3 de novembro, a empresa compra mercadoria a prazo no valor de 25 mil, para pagamento 50% no dia 30 de novembro e o restante, os outros 50%, no dia 30 de dezembro. Então, temos, portanto, a conta de estoque, ela já tinha uma compra de 10 mil, né, o item 5, agora temos uma compra de 25 mil. Então, 25 mil entrou em estoque. Como a compra foi feita a prazo, não saiu, não envolveu o caixa. Nós vamos creditar quem? Vamos creditar a conta de fornecedores, 25 mil. Então, estamos confirmando, estamos observando, estamos enfatizando de que a soma dos débitos é igual à soma do crédito. O valor debitado, 25, relativo à entrada de mercadoria no estoque, e valor creditado também 25, que é a dívida assumida com o fornecedor. Vamos para a transação 7, ocorreu no dia 20 de novembro do ano X0, é o primeiro ano de existência da empresa. A empresa contratou uma apólice de seguro de roubo e incêndio no valor de 12 mil reais, com pagamento à vista para o período de 1º de dezembro do ano X0 a 30 de novembro do ano X1. Então, a empresa está contratando o seguro no dia 20 e pagando, mas o seguro só vai começar a valer a partir do dia 1º de dezembro. Notamos, portanto,
débito na conta de seguros antecipados, né? Na realidade, o seguro pago antecipadamente, ele constitui um direito que a empresa tem de proteção dos seus ativos durante um certo período de tempo. Então, ele não pode ser tratado como uma despesa nesse momento, porque ainda não ocorreu o passar do tempo protegido pela apólice. Então, débito da conta de seguro antecipado e crédito do caixa pela saída de dinheiro, né? Então, estamos reforçando débito e crédito presente aí nos nossos lançamentos. Do lado esquerdo, os débitos, do lado direito, os créditos nas contas. Vamos para a transação, a ocorrência número 8. Dia 20 de novembro do mesmo ano, a empresa vende mercadoria pelo preço de compra. Ela vendeu 10.000 para receber 50% em 30 de novembro de 20x0 e o restante, os outros 50%, em 30 de dezembro também de x0. Então, temos uma transação em que, a propósito, estamos fazendo com que a venda ocorra pelo mesmo preço de compra, com caráter específico de ilustrarmos o impacto das transações dentro das contas patrimoniais, ou seja, não há interesse, nesse momento, em mostrarmos ganhos ou perda nessa transação de venda de mercadoria. Oportunamente voltaremos e necessariamente iremos fazer isso. Então, o que ocorre? Então, houve contas a receber, né, porque a venda foi feita a prazo, né? Então, há um débito de conta a receber do cliente e há um crédito no estoque pela saída de mercadoria. Então, conta do ativo, estoque, ela é creditada, o crédito faz o quê? Reduz, né? A conta do ativo, contas a receber de cliente, há um débito, porque está sendo a constituição da conta, a transação inicial em que o cliente comprou e não pagou, portanto, a empresa tem um direito sobre esse cliente no valor de 10.000. Vamos avançar. Agora, a transação número 9 ocorreu dia 30 de novembro do ano x0, tudo ocorrendo no mês de novembro. A empresa recebeu 5.000 relativa à primeira parcela da venda que ela efetuou a prazo, né? Ou seja, relativo à transação número 8, que foi exemplificada anteriormente. Então, o que acontece? A transação 9, a empresa vai receber 5.000, então vai entrar no caixa 5.000. Tudo que entra é débito. Então, está entrando, estamos debitando o caixa pelo valor de 5.000. Estamos creditando o cliente, a conta a receber de cliente, pelo valor também de 5.000. Então, o cliente devia 10.000, né? Agora ele fez um pagamento de 5, consequentemente, ele estará devendo apenas 5. Então, parece intuitivo, ou não parece tão complicado, espero que não seja tão complicado para você que está acompanhando este vídeo. Vamos para a transação número 10, significa um pagamento de 12.500 feito pela empresa, relativo a 50% da compra de mercadoria que ela fez a prazo. Ela foi a transação número 6. Então, o raciocínio que você faz sempre é cada transação ela envolve quais agentes, né? Quais contas. Ora, se foi um pagamento realizado, então vai envolver o caixa, vai sair dinheiro do caixa. Você pagou para quem? Foi uma compra que você fez a prazo, não está envolvendo o fornecedor. Então, você vai envolver o caixa e o fornecedor. Ora, então, o fornecedor, você pagou 12.500, você devia 25. Então, você vai debitar o fornecedor
pelo valor de 12.500. E você vai creditar o caixa, o lançamento número 10, cada um dos lançamentos das transações está sendo identificado por um número, e a gente tem usado esse círculo vermelho para fazer a identificação bionívoca, no caso, né? Então, saiu do caixa 12.500 para pagar o fornecedor em 12.500. Vamos, então, mostrar as diversas contas movimentadas. O caixa, após a realização de todas as transações, notamos que ele teve um total de débitos no período de 85 e um total de crédito de 84.500, um saldo devedor, portanto, é de 500. Né? Em seguida, temos a conta a receber de cliente. O débito, total dos débitos foi 10.000, total dos créditos 5.000, portanto, um saldo devedor de 5.000. Mais uma conta do ativo, mais um saldo devedor. A conta de estoque também é uma conta do ativo, representa bens que a empresa possui. Então, o total dos débitos realizados na conta de estoque, 35, total dos créditos realizados, 10. Portanto, o saldo do estoque é 25. A conta de seguros antecipados tem o total dos débitos, 12.000, foi o único lançamento. Não há crédito nenhum, portanto, o saldo é 12.000, saldo devedor. Vamos agora para a conta de imóveis, total dos débitos, 40.000, e não existe nenhum crédito, portanto, não há total de crédito. O saldo é 40.000. Vamos para a conta de instalações, total dos débitos, 50.000. Como não existe crédito lançado na conta, o saldo é 50.000 também. Vamos para a conta de fornecedores. Então, total dos créditos em fornecedores, a conta do passivo foi 25, total dos débitos, 12.500. O saldo da conta de fornecedores, portanto, representa 12.500. A conta de capital, uma conta do patrimônio líquido, deve apresentar também saldo credor. Portanto, total dos créditos 120, não há débito, e o saldo é 120, saldo credor. Né? Em seguida, temos a conta de capital integralizar, conforme mencionamos no começo, que é uma conta que se trabalha como redutora do patrimônio líquido. Então, teve total dos débitos 120.000, total dos créditos 120, o saldo zero. Ela foi debitada 120 no registro do capital subscrito na transação inicial, e ela foi creditada quando os sócios fizeram a integralização do capital social, entregando dinheiro e bens para a empresa. Então, vamos agora mencionar, né, o balancete e o balanço patrimonial, o item 6 de nossa apresentação. O balancete, na realidade, o que é? É uma verificação da soma do saldo das contas, né? Em que os saldos devedores e os saldos credores devem apresentar o mesmo valor. O balanço patrimonial ele já é algo mais elaborado, já mostra ativo, passivo e patrimônio líquido de uma forma mais estruturada. Então, vamos verificar um exemplo de um balancete em que nós temos, nessa coluna do lado esquerdo, as contas, a identificação de cada uma das contas, que já são nossas conhecidas, de mais de uma vez. Em seguida, temos as somas dos valores debitados e dos valores creditados em cada uma das contas. Né? Cabe destacar que nós estamos vendo o movimento do mês de novembro, que é que a empresa não tinha saldos iniciais, né? Antes dessas transações que estão computadas. Então, observamos, por exemplo, que Caixa e bancos teve débito de 85.000 e crédito de 84.500. Na coluna seguinte do saldo, temos saldo devedor de 500. Nós explicamos cada uma dessas contas, estamos apenas
retomando aqui dentro do formato da apresentação de um balancete para facilitar o seu acompanhamento. Então, vamos observando, portanto, que a última linha, a soma dos débitos, vai dar 364.500 e a soma dos créditos, 364.500. Essa igualdade ela deve existir. Se essa igualdade não existir, alguma coisa de errado aconteceu no lançamento, nos registros das transações. Cabe destacar que o balancete mostra que a igualdade está ou não verdadeira, entretanto, pode ocorrer da igualdade, de acontecer essa igualdade, porém, ocorrer erro de lançamento. Por exemplo, se ao invés de debitar uma conta, foi debitado uma outra conta, assim como, se ao invés de creditar uma conta, outra conta foi creditada, os saldos irão bater, serão iguais, entretanto, o registro, a saldo das contas em que ocorreram os erros vão estar errados, evidentemente. Vamos para os saldos de cada uma das contas. Então, o saldo das contas do ativo, conforme observamos, são saldos devedores. Quais são as contas são saldo devedores? Repetindo, a conta de caixa e bancos, a contas a receber de clientes, os estoques, seguros antecipados, imóveis e instalações. As contas credores, temos fornecedores e a conta de capital. Então, está mostrando que a soma dos saldos é 132.500, um número já nosso conhecido, e a soma dos saldos credores, 132.500, mostrando também o valor da igualdade. Então, vamos retomar o nosso balanço também já conhecido, em que o total do ativo circulante 42.500, o total do ativo não circulante, que no exemplo nosso é apenas o ativo imobilizado, lembrando que em outras situações poderão existir outros ativos não circulantes, tipo realizar a longo prazo, ativo, investimentos, né, para citar dois exemplos. Total do ativo 132.500 e o passivo circulante 12.500 e o patrimônio líquido 120.000. O total 132.500 também. Então, com isso retomamos o balanço que já é nosso conhecido para mostrar que, trabalhando com os razonetes, chegamos aos mesmos valores, que não poderia ser diferente, né? Aos mesmos valores que chegamos utilizando a planilha no vídeo anterior. Destacando que o processo de planilha é de mais fácil visualização, entretanto, a vida da empresa, na prática, ocorre através de lançamentos. As transações são registradas em contas efetivamente. Então, em nossas considerações gerais, queremos destacar que no vídeo 1 usamos planilhas eletrônicas, conforme acabamos de falar. Neste vídeo utilizamos contas para débito e crédito, que a planilha foi um recurso didático. Na situação real, usa-se contas efetivamente. Nos dois vídeos, as mesmas transações, né, sem gerar lucro, ou seja, estamos trabalhando só com contas patrimoniais, a propósito para que a gente possa fixar, perceber de forma mais firme o impacto das transações entre contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Nos vídeos futuros estaremos tratando também dos valores do impacto decorrente de lucro, ou seja, de receita e de despesa. Os conceitos utilizados, mencionados no vídeo 1, eles valem também para este vídeo, ou seja, os conceitos em termos teóricos, da equação e assim por diante. O balanço leva a um grau de endividamento de uma empresa, por exemplo, acabando lembrar que, olhando o balanço, você pode estar identificando a relação entre o passivo e o patrimônio líquido,
O passivo representa a dívida e o patrimônio líquido representa o capital próprio. Quanto maior seja o passivo, comparativamente ao patrimônio líquido, maior é o endividamento da empresa, por exemplo. O balanço também permite calcular a liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ativo circulante é tudo que a empresa tem para receber no prazo de até 1 ano, mais o que já é dinheiro e mais os valores relativos à despesa antecipada. Comparando esses valores do ativo circulante com o passivo circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar no prazo de até 1 ano, se tem a medida de liquidez corrente. Oportunamente estaremos exemplificando isso de uma forma mais prática e mais fácil de ser visualizada. Os balanços são fornecidos, por exemplo, para usuários externos, para bancos e fornecedores, para avaliarem crédito para a empresa. Essa é uma das utilidades, além da própria utilidade para os seus gestores dentro da empresa. Então, vamos caracterizar, destacar que este vídeo é o segundo vídeo de uma série de 6, apresentou o funcionamento das contas, os razonetes patrimoniais, as partidas dobradas, os lançamentos de transações e o balanço. Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários, reafirmamos o convite para você continue conosco, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para que você seja avisado sobre os novos vídeos à medida que eles forem sendo lançados. Se você quiser aprofundar, sugerimos, né, que você procure uma bibliografia de contabilidade. O objetivo nosso é facilitar a sua compreensão, mas se você quiser aprofundar, necessariamente é importante que você busque bibliografia de contabilidade para acompanhamento. O nosso livro de análise financeira das empresas, ele mostra conceitos, conteúdo das contas, de balanço, enfim, ele será um grande amigo seu na compreensão das demonstrações contábeis, mas ele não é um livro que trata especificamente da mecânica contábil. Temos também no nosso canal uma série que trata de informações contábeis financeiras e um dos vídeos trata do balanço patrimonial. É um vídeo interessante, bastante detalhado e creio que ele possa ser de grande utilidade para você. O próximo vídeo será o vídeo 3 dessa série de 6 e apresentará a lógica do lucro, receitas, despesa e exercício social. Agradeço a você pelo interesse no tema de contabilidade. Estou seguro de que os conceitos apresentados neste vídeo lhe serão de grande utilidade no uso das informações financeiras. Receba o meu abraço e até breve.